A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores na sessão do dia 3 de fevereiro de 2025. Solicito ao vereador André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco, também cumprimentar o Zanonato, que representa aqui o deputado Pazin, cumprimentar as demais pessoas que nos acompanham de seus lares. Expediente do dia 3 de fevereiro de 2025. Pedido de providências. Número 31/2025, da vereadora Franciele Bonassi de Matos, solicitando melhorias do calçamento da rua César Franceschini. Número 32/2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando contratação de profissional de limpeza para a UBS Bairro Cruzeiro. Número 33/2025, do vereador Juliano Balgarten, solicita a manutenção da rua Vinícius de Estrada. Número 34/2025, do vereador Roque Cervenini, solicita a reabertura da rua André Antônio Pezzi. Número 35/2025, do vereador Juliano Balgarten, avaliação para corte de árvore da rua Nova Petrópolis. Número 36/2025, da vereadora Fernanda Correia, colocação de containers na rua Arcângelo Chieri. Número 37/2025, da vereadora Fernanda Correia, colocação de containers na rua Nogueira. Número 38/2025, da vereadora Fernanda Correia, patrulhamento e cascalhamento da Vila Razeira, Burati. Número 39/2025, da vereadora Fernanda Correia, limpeza dos lixos espalhados e manutenção de bueiros na rua Humberto de Alencar Castelo Branco. Número 40/2025, da vereadora Franciele Bonassi de Matos, limpeza de terreno baldio na rua Marechal Deodoro da Fonseca. Pedidos de informações. Número 6/2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando informações sobre recebimentos de recursos ao IFA ou IFA. Número 7/2025, do vereador Roque Cervenini, solicitando informações sobre o programa Bolsa Família. Número 8/2025, da vereadora Fernanda Correia, solicitando as atas do processo de seleção dos contemplados e dos suplentes das 32 unidades habitacionais A Casa é Sua. Número 9/2025, da vereadora Fernanda Correia, solicitando informações sobre campanhas para a separação do lixo. Ofício número 01/2025 da Corsan, informando que foram tomadas as medidas necessárias ao saneamento do problema de pavimentação na rua São Gabriel, esquina Pedro Pascoal, conforme solicitação da vereadora Franciele Bonassi de Matos. Ofício 09/2025, da Frente Parlamentar da Saúde, informando a composição para a legislatura 2025-2028, sendo presidente o vereador Davi André de Almeida. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, Davi. Obrigado pela leitura do expediente. Quero saudar a todos que aqui nos acompanham. Zanonato, Caleb, Benáquio, o Verona e a família. Também saudar o presidente do PSB e o nosso secretário de Agricultura, Renan Bondan.
Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Servinini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes aqui nesta noite, quero voltar ao tema aqui da questão do Bolsa Família. Eu já falei em outras ocasiões, repito, que eu acho importante essa iniciativa do Executivo de fazer a fiscalização. Portanto, eu estou fazendo um pedido de informações da seguinte forma. Qual foi o número de beneficiários do Bolsa Família no município de Farroupilha no ano 2021, 22, 23 e 24? Apresentar os dados ano a ano. Quantas ações de revisão ou auditoria foram realizadas neste período? Relacionar as informações por ano. Quantos benefícios foram cancelados ou suspensos no mesmo período? Relacionar as informações por ano. Justifica-se o presente requerimento pela necessidade de acompanhamento e fiscalização da execução do referido programa social no município, visando garantir a transparência e a correta destinação dos recursos públicos. É importante por quê? Porque nós não podemos, ex-prefeito Pedro Pedroso, aproveito para lhe cumprimentar, seja bem-vindo a esta casa, nós não podemos achar que o Bolsa Família ele nasce do governo do Estado ou do governo federal. O Bolsa Família é uma lei federal, mas ele é assinado um termo de adesão por município, tá? Então, cada município que vai ter o Bolsa Família, ele assina um termo de adesão com quem? Com o governo federal. E o município se encarrega, né, tem aqui uma cláusula, que é a cláusula 4ª, que fala do que é que o prefeito, o município, enfim, se compromete com relação ao Bolsa Família. E a cláusula 411 diz que é designar gestor titular do órgão responsável pela política de assistência social no município ou no Distrito Federal. O 4.12, garantir equipe para a gestão, a coordenação e a operacionalização do programa. 413, disponibilizar serviços e estruturas institucionais nas áreas de assistência social, educação, saúde, na esfera municipal. Depois nós temos aqui o 414, que é instituir formalmente a unidade de gestão do programa Bolsa Família e unidade de gestão do Cadastro Único. 415, promover a articulação intersetorial. 416, regulamentar o uso de Cadastro Único para a gestão de programas sociais em sua esfera de jurisdição. 4.2, o gestor do programa Bolsa Família e do Cadastro Único designado no município terá as seguintes atribuições. Aí vem as atribuições de quem é o gestor do programa, que é monitorar e apurar administrativamente indícios de irregularidades. Então veja bem, que os indícios de irregularidade sempre são atribuições da prefeitura. Então, se há irregularidade, e há no Bolsa Família, é porque houve falha na fiscalização, no cadastro das pessoas, na fiscalização pós-cadastro, né? Monitorar e apurar administrativamente indícios de irregularidades cadastrais ou nos benefícios e denúncias de fraudes, inclusive de manipulação de informações por agentes públicos municipais, adotando as providências pertinentes e encaminhando as instâncias competentes no que couber, tais como CMAS ou CAS-DF, Ministério Público Federal, Política Federal. Apoiar no âmbito da administração municipal medidas de controle, prevenção de fraudes e inconsistências cadastrais e adotar as providências administrativas necessárias. Aí nós vamos aqui chegar a um número que, ao meu ver, é estarrecedor. Eu quero que o nosso pessoal da comunicação passe aqui dados que não são meus, são dados de revisão do Bolsa Família em Farroupilha da Prefeitura.
num primeiro momento em que foram levantados aqui e revisados apenas 173 cadastros. Destes, 73 foram bloqueados, que depois poderão, inclusive, serem desbloqueados. Mas foi bloqueados por indícios de fraudes. 22 foram cancelados, ou seja, 22 estão definitivamente com irregularidade. Veja que estamos falando de 173 apenas. Dos 173, 59% foram bloqueados com indícios de irregularidades. 18% foram cancelados e apenas 23% estão regulares. Eu te pergunto, aonde está a fiscalização desse programa? Aonde está a fiscalização desse programa? O que estavam fazendo que deixaram chegar a esse ponto? Ou seja, 77% dos cadastros estão com problema. 77%. Isso significa que cada 10 pessoas, quase 8, estão cadastrados de forma irregular. Farroupilha possui 2.659 beneficiários do Bolsa Família. Se nós fizermos uma projeção desses 2.659, nós vamos ter aqui um cancelamento de 479 e 612, ou melhor, 1.568 estarão bloqueados e apenas 612 estariam regulares, ou seja, 23%. A pergunta que eu faço aqui no pedido de informação, eu volto a dizer, eu concordo com o prefeito, parabéns pela iniciativa de fazer a fiscalização. Agora isso aqui, ninguém me engana que o ano passado foi enchido de cadastro do Bolsa Família, propositadamente por causa das eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, nenhuma. Por isso eu quero saber quantas pessoas estavam cadastradas em 21, 22, 23 e 24. Quero saber quanta fiscalização foi feita nesses anos. Porque aqui há um indício de que houve inserção de cadastros com vistas às eleições. Isso é grave, porque agora quer se jogar uma cortina que o programa é ruim. Todo programa é bom ou é ruim, a depender da fiscalização. Se você criar um programa de destinação de brita para atender os agricultores, por exemplo, vai ser bom se ele for feito adequadamente, com fiscalização e com critério. Vai ser ruim se um secretário resolver pegar e fazer doação segundo os seus critérios. Se você criar um programa de ajuda emergencial para qualquer calamidade pública, se não houver uma fiscalização, o programa vai ser bom ou vai ser ruim, a depender da fiscalização que for implementada. Então, ao meu ver, esse cadastro aqui está mal feito. Está mal feito. Está se inserindo pessoas que não teriam direito ao programa. E eu digo isso porque, vamos lá, se você tem uma empresa e você, de cada 100 produtos que você produz, 77% estão com problema, manda embora, primeiro o gestor da empresa, né? Porque se você está produzindo e 77% do que você produz está irregular, significa que não tem um bom gestor. Imagina que em qualquer profissão que você vai produzir 77% de problema. Não há como você concordar que a gestão está bem feita. Você vai pegar as obras, 77% das suas obras estão rejeitadas. Você vai pegar lá um produtor rural, 77% das suas uvas estão com problema. Você vai pegar lá uma farmácia, 77% dos remédios estão rejeitados. Pois é isso que aconteceu aqui com o Bolsa Família. 77% dos cadastros feitos por quem? Pela prefeitura, na gestão passada, estão com problemas. Ora,
tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Não é possível. Então é com este fato, com este viés de fiscalização que nós queremos saber e queremos apoiar o prefeito e que isso não se repita nessa administração. Que essa administração tenha coragem de fazer a coisa de forma adequada e certa. Eu quero também fazer aqui uma saudação ao nosso secretário de Agricultura, o Renan, que aí está, e também nos solidarizar aqui com os nossos agricultores que, nesses últimos dias, têm tido muitos problemas aí com as enxurradas. A gente até coletou algumas fotos aqui de residências danificadas, de estradas, barreiras que caíram. Tem inclusive o colégio Júlio Mangoni, na Jance, embora seja um colégio estadual, mas não deixa de ser um problema para o município também, que sofreu aqui com os alagamentos. Quero também registrar aqui a boa vontade do secretário Renan. Toda vez que a gente fez contato, atendeu prontamente. Inclusive, numa determinada ocasião, falei com o prefeito Jonas, que também se colocou à disposição para ter uma equipe para poder atender. E quero me solidarizar aqui com os familiares lá do seu Pedro Poça, que acabou falecendo, né, numa tragédia lá na linha 47. Ele estava com a sua família no seu veículo e tinha um bueiro, e esse bueiro não venceu a água cruzar por dentro do bueiro e acabou passando por cima da estrada, e ele foi tentar visualmente ver se poderia atravessar ali, não contente, pegou uma madeira e foi medir ali a água, enfim, acabou se desequilibrando, caiu dentro do bueiro e a água levou e logo adiante tinha uma cascata e acabou perdendo a vida ali, de forma trágica, né? Num riachozinho, num córregozinho pequeno ali. Infelizmente vitimou uma pessoa, e nós não tivemos vítima aí nas enchentes, quando o estado foi solapado e por toda aquela desgraça, e agora aí numa chuvarada aí a gente acabou tendo essa vítima. Então a nossa solidariedade à família do seu Pedro Poça lá, enfim, ele partiu, e também aos agricultores, que em muitas situações tiveram suas parreiras caídas e com muitos ajutórios conseguiram levantá-las, com apoio também da municipalidade, e a gente espera que seja dada uma atenção bem importante, Renan. Eu sei que, embora é continuidade da administração, mas precisa ter um melhor planejamento para a área rural. Não dá para, em cima da hora, sair correndo, apagando incêndio. É óbvio que, se acontecer, tem que fazer. Mas precisa ter um planejamento de estruturação das estradas, de envaletamento, de drenagem, e preparar elas para a colheita da safra. Eu espero muito disso e confio que vamos chegar lá. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Servinini. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Boa noite. Abre mão. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo nessa noite e às pessoas que estão em suas casas nos assistindo pelas redes sociais. Quero cumprimentar também a mídia, que está aí hoje através do Leandro Adamati, e as funcionárias da casa. Gostaria muito de falar sobre um assunto que me preocupa muito, como educadora e professora que sou, né? É um assunto que a gente aborda já há muitos anos nas escolas, orientando as nossas crianças, que é o cuidado com que nós temos que ter com o nosso lixo, com os resíduos que a gente não utiliza mais, que para nós, às vezes, não tem validade nenhuma, mas que teria utilidade, e tem muitas pessoas que sobrevivem com o que para nós não serve mais. E gostaria muito que as pessoas vissem o lixo como um processo, e não como um livramento. Vou me livrar disso porque para mim não me serve mais, eu jogo em qualquer lugar e está bem. E não está bem.
a nossa natureza está sofrendo muito com isso, o nosso meio ambiente está sofrendo muito. E nós vamos ter consequências, já estamos tendo. A natureza está dando um retorno que às vezes não é o que a gente gostaria. Mas será que nós não somos culpados por isso também? Então eu escrevi aqui, e teve pessoas também que me orientaram, né, e me incentivaram para que eu viesse falar, porque é a forma que eu penso também. Eu, como vereadora, tenho o dever de cuidar do nosso meio ambiente, assim como cada um de nós temos esse dever de cuidar do ambiente onde a gente vive. Temos que ter a compreensão de que o lixo nada mais é do que um processo contínuo, um hábito em descartar algo que diariamente utilizamos e geramos em um determinado momento. Deixou de ser função e para nós não tem mais utilidade. No entanto, a visão de que o ato de jogar fora é um ponto final do problema é uma das maiores armadilhas da nossa sociedade. O lixo não desaparece, não se dissolve no ar. Ele apenas muda de lugar. Quando tratamos o descarte como um livramento, ignoramos os impactos ambientais, sociais e econômicos que decorrem dessa visão simplista. Quando consideramos o lixo algo totalmente inútil, estaremos tornando aquele ato de descartar num problema. E será nesse exato momento que ficará estabelecido o diferencial entre o processo consciente e adequado de descarte, de um livramento. Isto é, deixamos de fazer uma triagem possibilitando a esses resíduos uma nova função e passamos a eliminar esses materiais e resíduos que nos atrapalham, sem nos preocuparmos com o problema que criamos e os demais que surgirão nesta cadeia de descarte. O descarte irregular de resíduos reflete uma desconexão entre pessoas e o processo que envolve os materiais que consumimos, desde sua produção, passando pelo uso e finalmente chegando ao descarte. Cada item carrega uma cadeia de impactos. O problema está no fato de que, ao descartar irregularmente, negligenciamos o ciclo de vida nesses materiais, causando poluição dos solos, rios e mares, além de ameaçar a biodiversidade e a saúde pública. Tratar o lixo como um processo significa enxergar o resíduo como parte de um ciclo que pode ser mais sustentável. Isso exige a adoção de práticas como a separação de recicláveis, a compostagem de resíduos orgânicos e o consumo consciente, mas também uma cobrança efetiva de políticas públicas de gestões de resíduos. Um sistema que priorize a economia circular, em que materiais descartados sejam transformados em novos produtos. É fundamental para romper com a cultura de usar e descartar. Para resolver essa problemática, precisamos estabelecer políticas públicas onde sejam desenvolvidos programas voltados à conscientização de todos os agentes que fazem parte desta cadeia de geração de resíduos. Sabemos que esta não é uma solução simples, justamente por tratar-se de um problema complexo, que requer um trabalho muito bem estruturado. Mas, pelo menos, terá que ser inicializado. Alguém tem que iniciar isso, né? Por outro lado, não existem soluções adequadas sem conhecer as verdadeiras causas do problema. Por isso, precisamos mapear tudo o que diz respeito ao dia a dia desta cadeia, e de identificar quais são os pontos em que o descarte está sendo feito de forma irregular. Saber como o descarte chega até o local, por qual público, como é descartado e depositado. Depois disso, precisamos monitorar o que acontece com aquele material que foi depositado naquele ponto. Quais as interferências a que fica submetido até o momento em que será recolhido pela empresa de recolhimento. Quais são os agentes que interferem direta ou indiretamente no material depositado, tanto dentro quanto fora dos containers. Após o mapeamento, terá que ser feita uma análise bem detalhada e, a partir das complicações dos resultados, apresentar estratégias de ataque.
propondo políticas públicas mais eficientes e eficazes para a conscientização da população, sempre buscando a solução adequada ou, pelo menos, amenizar as consequências desse processo. Portanto, é essencial que a sociedade compreenda que o lixo não é o fim. Ele é a parte de um processo contínuo que depende de todos nós. Enquanto tratamos o descarte como uma solução final, estaremos apenas empurrando o problema para as próximas gerações e para o nosso meio ambiente, que já paga um preço muito alto por nossa negligência. O desafio é mudar a mentalidade, encarando o lixo e os resíduos que produzimos como uma responsabilidade de cada um de nós, e não como um livramento. E aí eu vou pedir para a Sandra que ela coloque aí um vídeo, que na verdade é um vídeo de pessoas que nos enviaram esse vídeo. Mas eu também já vi por várias vezes, e eu gostaria muito que vocês olhassem esse vídeo e nos ajudassem. Eu acho que nós, como população e como sociedade, nós precisamos ajudar a cuidar do nosso ambiente. É a responsabilidade de cada um de nós. E aí, quando eu olho para esse vídeo aí, eu analiso. Será que é só o problema de quem recolhe? Ou será que todos nós não temos que se conscientizar que cada um de nós tem que fazer a nossa parte? Porque alguém virou esse container aí. Ó. Alguém virou para escolher o que servia, o que não servia, deixou jogado. E deixou aí, para alguém ajuntar. E aí, ao lado, vocês vão ver que tem colchão, que tem móveis. E a gente sabe que dentro do município tem um cronograma. Eu sei porque na escola também a gente às vezes descarta algumas coisas que não é de patrimônio público, que às vezes é coisas de materiais, e a gente sabe que quando vai descartar alguma coisa, sempre tem que descartar no cronograma do município. Porque tem um cronograma, cada bairro tem uma semana que vai passar. E a gente às vezes vê que no tal bairro lá passou o pessoal para recolher naquela semana. E no dia seguinte as pessoas resolvem fazer uma limpeza na casa e jogam tudo lá para a rua. E isso não está acontecendo só agora, isso já vem de muito tempo, que a gente passa na nossa cidade e às vezes vê coisas que não está legal, fica feio para a nossa cidade. Mas aí eu pergunto, a culpa é de quem? Para quem nós vamos jogar a culpa? Eu vou dar um exemplo que talvez eu não deveria citar o nome, mas conversando com a minha mana nesse final de semana, no interior também passam para recolher o lixo seco lá. E é uma vez por mês que passa lá. E aí passa lá para recolher o lixo, na semana passaram para recolher, no dia seguinte apareceu lá com o trator para descarregar o material para ficar um mês lá. E a minha mana fez a parte dela. Ela disse, não, o caminhão passou ontem aqui para recolher. Agora você leva de volta isso aqui, isso que tu está levando hoje para depositar aí na rua, e você leva de volta e mês que vem você traz de volta aqui. Porque senão aquele lixo ia ficar um mês lá, até que o caminhão passasse novamente para recolher. Então, cabe a cada um de nós fiscalizar, porque esse vídeo veio até a mim, com certeza quem enviou para mim não conseguiu pegar quem foi que jogou, quem foi que virou o container. Mas acho que é a responsabilidade de cada um de nós, quando acontece isso, denunciar quem fez. Porque, se eu não me engano, até existe uma lei. Mas como é que tu vai multar a pessoa se tu não sabe quem foi que jogou? Né? Então é uma coisa bem complexa, mas assim, fica aqui o meu pedido, não só para quem está nos assistindo hoje aqui presente, mas quem está nos assistindo de casa, e a cada um de nós que estamos aqui, se a gente está preocupado realmente com o meio ambiente onde a gente vive, nas nossas crianças, o futuro é para eles, né? Eu já estou com 52 anos, né? E eu me preocupo com o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens que vêm vindo aí. Nós estamos sofrendo já hoje, a natureza está dando o retorno. E tudo que a gente está passando talvez não é em vão. É porque a gente não cuidou desde lá atrás. Então, assim, faço o meu pedido aqui perante essa casa, né, para que cada um de nós possamos encontrar uma solução. Talvez o que eu hoje conversei e passei aqui, talvez é só um primeiro passo, mas se cada um fizer um pouquinho, né, eu acho que o mundo que a gente vive pode se tornar um pouco melhor. Tá? Era isso, senhor presidente? Posso? Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereadora. Tema bem pertinente que tu traz essa casa, porque foi algo que a gente debateu muito. O serviço prestado pela COFAR, que algumas vezes deixou a desejar, alguns problemas pontuais corriqueiros e também de falta de conscientização por parte dos cidadãos. E o mais crônico, nós não tivemos a execução de uma política pública de educação ambiental no mandato passado.
Nada, não foi feito absolutamente nada. Eu lembro que um dia nós tivemos reunião com, então, à época, era secretário de Planejamento e Meio Ambiente e a Ecofar. Um empurrava para o outro. Foi feito nessa salinha ali e não veio absolutamente nada, não foi executado, então um passa para o outro. Eu acho que sim, cabe da conscientização, cabe, mas o timoneiro do processo tem que ser o poder público, porque a gente pode transformar todos esses resíduos, além de evitar que eles poluam, para concluir, que eles poluam e também como uma fonte de renda. Obrigado pela parte, vereadora. Só para complementar, Juliano, a tua fala ela é boa, mas só que o que eu quis mostrar aí é o quê? Alguém virou aquele container e ninguém viu, e ninguém denunciou, e ninguém falou quem foi a pessoa. Então, cabe também a nós, sim, né? Porque, às vezes, as pessoas, o cidadão vai lá e coloca o lixo seco no container de lixo úmido. Vai da nossa conscientização, sim, porque nos containers, muitas vezes, tu vai lá, tem sacola de lixo úmido dentro do container seco. E aí tu vai lá dentro do container seco e tem lixo úmido. Senhor presidente, era isso. Eu só queria colocar que a conscientização é de todos nós. Não adianta nós empurrar a culpa de um para o outro, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado, vereadora Graci. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, Renan Bondan, secretário da Agricultura, seu Irani, Emília, Benáquio. A questão do lixo urbano, então, é uma pauta que foi levantada pela Fernanda já na última sessão e que hoje foi levantada também pela Glaci. É uma pauta muito importante que a gente tem vários pontos para contrapor, né? Na última semana, a vereadora Fernanda levantou essa questão, então, do lixo urbano. É um problema que exige a conscientização da população sobre o descarte correto. Isso a gente vai ver em inúmeros locais aí que a população, tu tira o lixo de um local e 2 horas depois aí já tem lixo novamente nos locais, né? Em visita a diversos bairros, observei que há muito descarte irregular sendo feito pela população. Então, precisamos, sim, desenvolver um trabalho de educação comunitária para que as pessoas entendam a importância do correto armazenamento e descarte do lixo. Enquanto o resíduo está no nosso pátio, o problema é nosso, é responsabilidade do morador. Mas quando é colocado para fora, já torna-se responsabilidade pública. No entanto, se o lixo é descartado, em dias errados, fica exposto a animais e catadores, gerando esse tipo de transtorno, como foi colocado no vídeo há pouco. Nos locais onde há containers, é comum encontrar materiais de construção, móvel, descartado de forma inadequada, como nessa imagem que está no telão. Ali a gente vê descartes de móveis, de materiais que não é próprio para esse local. Então, eles não são destinados ao aterro sanitário. E o descarte incorreto gera acúmulo de entulho, prejudicando a limpeza e organização da cidade. Então, a gente vê nessa imagem aí, lá no Monte Verde, que colocaram esses containers a pedido da comunidade. E só que as pessoas ali, a população em geral, não está sabendo o descartar exatamente como tem que ser nos containers, né? Então, ali, pelo que é entendido, ali, os lixos, quando eles estavam nos containers na rua, eles acabavam sendo depredados. E aí foi colocado num ponto ali, que a Ecofar passa lá com a moto, que tem o baú para buscar esses entulhos, e leva tudo para esse local. E ali passa o caminhão da Ecofar para recolher. Só que com esse tipo de descarte aí acaba ficando muito tempo ali, né? Porque não é descarte da forma correta, né? E sobre o lixo orgânico, percebi que este não representa um grande problema, pois a sua coleta é periodicamente em todos os bairros. Algumas regiões utilizam containers específicos, seja em locais fixos ou distribuídos na rua. Então, é fundamental que a população compreenda que o lixo deve ser colocado dentro dos containers e não deixados em sacola nas calçadas. Somente deixar em sacolas e lixeiras nos bairros onde não existe container para que seja coletado da forma correta. E não sei se é informação do nobre colega aqui, no último final de semana, no bairro industrial, alguns containers foram incendiados.
Isso reforça a nossa necessidade de um trabalho mais rigoroso de conscientização. Além disso, é essencial criar uma legislação exigindo que os novos prédios, tanto na área central quanto nos bairros, prevejam espaços adequados para o descarte de lixo. Caso contrário, a cidade perderá espaços de estacionamento para a proliferação de contêineres nas calçadas. Então, essa conscientização do lixo aí, é que nem a Classi disse, né? Depende de cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua parte, porque senão a sujeira na cidade ela fica muito, muito feio para nós, farroupilhense. Outro assunto que eu trago é no último final de semana, fiquei sabendo ali, após a reportagem na mídia que diz respeito ao aumento de tarifas de pedágio. Em apenas um ano, os valores já sofreram um acréscimo. Um dos diretores da CSG afirmou que o reajuste está previsto no contrato. Entendemos que também, após as chuvas de maio, a concessionária teve grande demanda de reconstrução das rodovias da Serra Gaúcha, o que gerou despesas, mas, no entanto, essa despesa não deve ser transferida integralmente à população por meio de aumentos tarifários. Ainda que o reajuste não tenha sido considerado abusivo, a preocupação está na recorrência desses aumentos, o seu impacto financeiro para o cidadão. Outro ponto que merece atenção é a instalação de câmeras de monitoramento em trechos que levam a Caxias do Sul. Alega-se que não são para multar, mas para acompanhamento de trânsito. Então, isso levanta um questionamento, né, senhores? Monitoramento de fluxo de veículo. Será que é para, no futuro, justificar uma instalação de uma praça de pedágio entre Caxias e Farroupilha? Não sei, pode ser que não seja essa a intenção. Mas é imprescindível que isso seja discutido com a população, em vez de simplesmente impor uma nova cobrança sem uma consulta pública. E, por último, recebi recentemente uma cobrança da população e vi nas mídias relatos sobre a necessidade de melhoria da pista atlética do Estádio das Castanheiras. Concordo, devemos manter o local em boas condições para o uso. No entanto, é importante destacar que a Sociedade Esportiva Recreativa Brasil, nosso time de Farroupilha, é que tem a cessão do estádio, mas também permitiu o uso desse espaço mesmo durante o recesso do clube, possibilitando que grupos de corredores treinassem regularmente. Então, devido a essas chuvas frequentes, a erva daninha se espalhou rapidamente pela pista. Em conversas com os diretores da Ser Brasil, fui informado que estão em busca de um agrônomo para identificar uma melhor forma de controlar o problema e garantir a conservação do local. Outro fato relevante é o desgaste da raia número 1, que fica próximo ao campo, que é mais utilizada pelos corredores. Para evitar esses danos excessivos, é necessário implementar um rodízio de uso entre essas raias. Prática comum em outros municípios com pista de saibro. Esse sistema já é adotado pelos próprios frequentadores em alguns municípios. E, por fim, reconhecemos a dificuldade financeira do clube para manter uma equipe profissional. Portanto, dentro das possibilidades, precisamos buscar um equilíbrio que permita a manutenção do espaço em boas condições para todos os seus usuários. E parabéns ao prefeito Jonas, por estar fiscalizando e apurando as questões do Bolsa Família. Assim vamos construir uma Farroupilha melhor, pois emprego há. Tem 290 vagas disponíveis no Balcão do Trabalhador. Concordo com o vereador Roque, mas também devia acrescentar nessa sua solicitação, vereador, para ser apurado desde 2003, que é o ano de criação do Bolsa Família, disponibilizado pelo governo federal, não somente de 2020. Aliás, 2020 foi um ano de pandemia também. Seria isso, nobre presidente, cedo uma parte? Uma parte ao vereador Roque Severino. Primeiro, parabéns pela abordagem dos temas que tu trazes à casa. Acho que são todos temas pertinentes e importantes, tanto da questão do lixo quanto da questão da pista de atletismo, e todos merecem uma atenção e um cuidado para a gente tentar resolver esses problemas. Quanto à sua sugestão, por mim está aceita. Eu só acho que vai dar um serviço gigantesco lá para a prefeitura fazer, mas, de minha parte, pode incluir a sugestão do vereador para fazer desde 2003. Só acho que, não sei se será execuível lá. Eu pensei nisso aí, porque daqui a pouco tu puxa muito para trás, O serviço é grande para coletar todas essas informações, mas se a casa assim entender, sem problema, tá? Obrigado. Obrigado, vereador Cirlei Monteiro.
convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso fará uso da palavra, então, o vereador Caleb Coelho, na bancada. Senhor presidente, esse final de semana nós tivemos, então, o recolhimento de vidros, tampinhas, caixas de leite, cartelas de remédio, óleo de cozinha, esponja. Como sempre, tivemos um bom número, né, de recolhimento com relação a isso. A população participa, isso é muito importante. E temos uma novidade também genial que a FAPAM nos trouxe, na pessoa do senhor Pancotto, que a partir de agora, junto a esse projeto também, vai ser possível recolher o plástico que envolve o refrigerante. Além do plástico já ser utilizado, agora o plástico onde tem a marca lá do refri, né, aquilo pode ser usado. Outra coisa que pode ser recolhido também é a embalagem de café, a embalagem do chocolate, a embalagem do bombom, aquela embalagem plástica que vai por cima do ovo, né, daquela cartela grande de ovo, que vem, acho que 36, aquilo também é recolhido. Quando a gente compra um bolo, né, ele vem num invólucro que é de plástico, também vai ser recolhido. Quando a gente come um salgadinho, daqueles estilo Cheetos, Fandangos, Baconzitos, aquele material também vai ser recolhido. Esse material não ocupa espaço, mas lá no aterro leva centenas de anos para ser decomposto. Então, a FAPAM estará recolhendo todo o primeiro final de semana também do mês esse material, porque agora nós temos na cidade uma empresa que transforma esse material em peças, digamos de plástico, né, mas tem o nome certinho, que podem ser muito úteis. Dá para fazer até um lixo grande, se quiser, assim, com esse material. E o que é mais legal que eu achei é que esse material pode ser vendido lá. Então, gerando renda para que as pessoas possam ter, né, de onde se sustentar. Então, seria legal se todos nós pudéssemos, na nossa casa, guardar esse material, entregar no dia de recolhimento, ou, quem sabe, até entregar para alguém que recolha para vender, para tirar uma fonte de renda ali, né? Foi muito legal, então, o trabalho lá nesse final de semana, como sempre, né, porque a população é sensacional. Bem, eu faço parte de um grupo com 130 pessoas atuantes, pessoas preocupadas que dão ideias, que procuram fazer coisas para melhorar a vida individual de cada um de nós. E eu gostaria de narrar um fato que aconteceu, então, com relação a esse lixo que nós conversamos, nós ouvimos os colegas falarem sobre eles. É o lixo que estava ali nos trilhos. Então, no grupo foi comentado, né, que o lixo estava lá, foi colocado provavelmente de madrugada, e o lixo estava lá para ser recolhido. E depois de ouvir, então, algumas narrações, eu escrevi o seguinte: amigos, pensem. Hoje, uma pessoa que mora perto dos trilhos aprendeu que ela pode jogar seus entulhos qualquer hora do dia ou da noite em local público, fora das datas de recolhimento. Não precisa fazer mais nada. Inclusive, a população em peso vai ligar para a Ecofar, pedindo que a empresa saia da sua programação e venha limpar a sujeira dessa pessoa. O foco vai ser jogado para cima da empresa. O problema é a empresa, não o morador que sujou. Não será questionado a atitude do morador, mesmo que ele tenha atuado contra a população, contra mim, contra você. Mesmo que ele tenha contribuído para que nossa cidade, que luta para ser turística, vire um lixinho a céu aberto. As pessoas, inclusive, considerarão uma vitória conseguir que a empresa, que iria retirar o lixo grande de 3 a 6 de fevereiro, ou seja, de hoje até o dia 6, e o pequeno entulho na sexta passada, será uma vitória considerar que ela veio antes, deixando outros lugares para depois, pois o problema é da empresa, não de quem o causou, que, na minha opinião, é o verdadeiro vilão da história. Tomara que os outros 70, 80 mil habitantes de Farroupilha, hoje, não tenham a mesma ideia de Jerico, jogar o que bem entendem nas ruas e danem-se todos. Eu não concordo com isso. É como dizer que o assédio é culpa da pessoa assediada. O problema é quem suja. A cidade mais higiênica é a que menos se suja, não a que mais se limpa. Não tem telebusca imediata na empresa que limpa a nossa cidade. Tem uma programação. E hoje dissemos aos que sujam que essa programação não serve para nada. Qual a solução? Multa e fiscalização de quem suja. E exigir que a empresa cumpra seu papel dentro do que está combinado. Já foi aprovado aqui uma lei de que quem suja
deve ser multado. Aí, a outra pergunta, com relação ao contrato. O que está combinado com o contrato com a Ecofar? Eu respondi, vou descobrir. Vou solicitar uma cópia do contrato para entender melhor sobre. Vou conversar sobre isso com o executivo para saber o que fazer. Já tem lei sobre multar quem suja. Por que não é cumprida? É uma lei executável? Ou se não dá para fazer, por que não dá? Não seria o caso de termos vídeos mostrando que alguém fez a sujeira fora da data combinada para recolhimento, ao invés de dizer que a empresa ainda não limpou de manhã cedo o lixo que alguém sorrateiramente largou de madrugada? Não mostrar a pessoa, mas mostrar o que fizeram. Se isso acontecer, talvez elas fiquem com vergonha e passem a agir como cidadãs de verdade. Vocês acham que as pessoas que são pegas roubando na van voltam a cometer crime? Todo mês tem os vídeos dos que roubam. Eu não falo aqui em expor o morador a esse ponto, mas expor que alguém fez isso contra nós, nossa cidade, talvez seja um dos caminhos. Isso é só a ponta do iceberg com relação ao problema de limpeza. Então, nesse grupo, eu sugeri que fôssemos conversando, primeiro sobre isso, e depois sobre outros assuntos, para que possamos, então, encontrar as soluções. Então, o problema, ele tem dois lados. Se tem, é como droga. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Se tem lixo na rua, é porque alguém sujou. Se o lixo está lá por muito tempo, é porque alguém não limpou. Tá, mas qual a programação da empresa? Nessa semana, a programação é de 3 a 6 para recolhimentos de lixo aqui no centro, no São Francisco, São José, Vicentina. Né? Então, uma coisa que eu percebo também, se o recolhimento é de 3 a 6, quer dizer que entre o dia 3 e o dia 6, a Ecofar vai passar para retirar o lixo. Tem gente que deixa para botar o lixo na rua no dia 6, e a Ecofar passou no dia 5. Então, na verdade, o lixo teria que estar lá já um dia antes disso. Então, talvez esteja havendo um problema de comunicação para saber o dia certo para deixar o lixo no seu local para ser retirado, um problema de falta de educação, como foi comentado, falta de políticas públicas que ensinem as pessoas o que elas devam fazer. Né? Então, tem muita coisa para trabalhar nesse sentido. Né? E para encerrar, só quero parabenizar então a AFAPAM pelo projeto maravilhoso, que foi bem observado pelo colega Verona, inclusive no sábado, né? Como sendo realmente um projeto muito bom, porque é um papelzinho simples de um Cheetos, mas pode voltar a ser uma coisa muito útil e lá no aterro não serviria para nada, pelo contrário. Obrigado. Obrigado, vereador Caleb. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, pessoas que nos prestigiam essa noite, funcionários da casa e imprensa. Hoje, na verdade, a minha fala nessa tribuna, ela é motivada por algo que fez eu me sentir muito mal. E quando aconteceu, na verdade, eu nem soube como reagir. Fiquei sem reação no momento, na semana passada. Na semana passada, o vereador Caleb usou a seguinte frase, entre aspas. Se os animais são contidos com rede, será que não daria para fazer o mesmo com um ser humano em surto? E aqui nesta casa, senhoras e senhores, não basta nós darmos opiniões vazias, mesmo que seja na vontade de ajudar. A busca por conhecimento é fundamental em temas tão sensíveis e importantes, né, Heber? Muito fundamental. E eu quero dizer que eu vivo essa causa diariamente na minha casa. E eu sei dos desafios, os dramas que todas as famílias atípicas enfrentam. Eu sei. As com mais condições e as com menos condições. Porque muito antes de ser vereadora nessa casa, eu já recebi, Alexandra, demandas dessas famílias. Então, por isso, para buscar mais conhecimento, neste último final de semana, eu participei do Congresso Gaúcho TEA, Transtorno do Espectro Autista, TOD, Transtorno Opositivo Desafiador,
e TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E eu não me inscrevi para esse congresso depois da fala do vereador Caleb. Eu me inscrevi ainda em outubro do ano passado, para estar lá como participante, para absorver todo o conhecimento necessário sobre os temas. As palestras do evento os palestrantes do evento eram todos referência em neurodivergência. Médicos e médicas com conhecimento técnico e científico, doutora Eleonora, aliado à vivência em consultório, atendendo diariamente esses pacientes e suas famílias. Pessoas essas com propriedade de fala, além de familiares, como eu, e profissionais de diversas áreas de atuação. E pasmem, vocês sabem qual foi a parte mais abordada do evento? O acolhimento às famílias. A importância de munir com informações e conhecimentos direcionados para o seu filho ou a sua filha, porque para cada criança é necessária uma abordagem diferente, uma intervenção diferente. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: imaginem essas famílias ouvindo que seus filhos deveriam ser contidos com uma rede igual a um animal. Imaginaram? Isso dói, né? Dói muito. Doeu para mim também. E agora, eu gostaria de voltar à abordagem da intervenção. O que funciona para um, não funciona para outro, né, doutora Eleonora? Cada criança precisa de uma intervenção diferente. Afinal, o espectro é grande, apresenta uma ampla gama de sintomas e níveis de suporte. E é importantíssimo que a gente conscientize o quão o diagnóstico precoce salva a vida da criança e dá a ela a autonomia necessária para crescer de forma a se desenvolver dentro das suas limitações individuais, mas com melhores perspectivas de futuro. E eu trago aqui uma frase de uma das melhores palestras que eu presenciei, do Dr. Marconi, que ele diz assim: não se erra em intervir. Se essa criança tem um atraso no desenvolvimento, as intervenções ajudam a melhorar e diminuir o atraso, e por vezes até extinguir. Por isso, eu quero dizer que eu estou sempre em busca de conhecimento e sempre à disposição dessas famílias que vivem essa realidade, tanto de Farroupilha quanto da região. Precisamos nos unir para buscar soluções, agilidade no acesso dos diagnósticos e das terapias. Mas, acima de tudo, a gente precisa de conscientização da sociedade e respeito nas abordagens. Por hoje era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.